E eu coloquei aqui um caso clínico para vocês sobre uma comunicação, na verdade, uma fístula bucosinusal, né? É uma situação onde a gente já tem um trajeto epitelial entre a boca e a cavidade sinusal, entre o seu maxilar e a boca. Então, o caso de fístula bucosinusal, um paciente de gênero masculino, 59 anos, queixa de dor de cabeça, 8 anos, timbre anasalado, né, devido à alteração do timbre, não usava prótese total, fumante e o tempo de evolução, 8 anos. Ele relatou ter feito uma exodontia traumática na região do elemento 27 e 28, e solicitada a radiografia panorâmica, observamos essa perda de continuidade do assoalho e do seio maxilar, ou seja, uma comunicação entre a boca e a cavidade sinusal, com um trajeto epitelial bem formado. Então, solicitamos a tomografia, certo? Foi solicitada a tomografia convencional. Então, avaliando essa tomografia convencional, tomografia médica, nós observamos a alteração de continuidade do assoalho no corte coronal, no corte axial também alteração de continuidade do assoalho, e no corte sagital também essa alteração, juntamente com o velamento do seio maxilar. Numa reconstrução panorâmica dessa tomografia, nós evidenciamos também alteração, ou seja, uma fístula bucosinusal com o trajeto epitelial entre a boca e a cavidade sinusal. E os cortes parasagitais demonstrando essa comunicação. Então, nesse paciente, o protocolo foi irrigação, 14 dias, com soro fisiológico, descongestionante nasal, antibioterapia, amoxicilina 875 com mais 125 de clavulanato de potássio, isso 2 vezes ao dia, por 14 dias. E o procedimento cirúrgico através da fistulectomia, remoção do trajeto fistuloso e rotação de retalho de bola de Bichat. Então, a bola de Bichat, o corpo adiposo da bochecha, ele é encontrado entre o músculo bucinador e o masseter, onde nós rotacionamos essa gordura para fechar, né, de forma cruenta a comunicação bucosinusal, né? Então temos aqui exemplos de como é feita a rotação. Clinicamente, o paciente apresentava um trajeto, vejam bem, um epitélio entre a boca e o seio maxilar. Vejam a remoção da fístula e a demonstração da comunicação. Como vocês viram a demonstração da comunicação, a bola de Bichat foi feita a divulsão através do músculo bucinador e a soltura dessa bola de Bichat, onde ela foi aposicionada sobre a comunicação, né, entre a boca e o seio. Feita essa, de uma visão macro grande, e feita essa posição, foi feita a sutura da bola de Bichat, foi feita a sutura da gordura, tá, na região da mucosa palatina para segurar essa gordura, e a rotação desse meu retalho vestibular por cima da gordura, juntamente com pontos, tá? Então essa técnica é uma técnica bastante utilizada. Tem a vantagem de não diminuir a profundidade do fundo de vestíbulo. Tem a vantagem de o pedículo ser bastante irrigado. Tem a vantagem de ter um pós-operatório confortável. E desvantagem de algumas situações promover uma assimetria em face, né? Já que a gente mexe com um tecido que está totalmente associado à estética da face. Outro tipo de acidente que possa vir a acontecer, fratura de mandíbula. Então, nessas situações onde a gente tem dentes como nessa situação aqui, onde o elemento encontra-se mesioangulado e a altura da base e a distância entre o meu ápice radicular e a base da mandíbula é mínima, vejam bem, uma pequena distância.
Então, se a gente realizar forças ou desgastar muito o osso nessa região e realizar forças além do permitido, nós podemos fraturar, né? Fraturar esse remanescente ósseo da base da mandíbula. Ou em situações onde nós lançamos mãos, né, em pacientes que têm uma mandíbula atrófica e presença de elementos dentários, da utilização de fórceps, principalmente em regiões de terceiros molares. Então essa altura, pessoal, ela é mínima. Isso, esse tipo de acidente. Temos que ter bastante cuidado. Então, a fratura de mandíbula, ela geralmente acontece em situações imediatas, ou seja, ela não acontece imediatamente no transe cirúrgico em si, ela acontece depois do procedimento cirúrgico, seja com um dia, 2 dias ou poucas horas após a cirurgia, tá? Então, diante de uma situação como essa, de uma fratura de mandíbula, onde o coto, onde foi se remover o elemento dentário e o coto, e com forças intempestivas, utilizando fórceps, ocorreu a fratura e o coto proximal, que é esse posterior, foi deslocado mais superiormente, nós temos que ter uma familiarização com os procedimentos de redução e fixação de mandíbula. Isso é importantíssimo, tá? Ah, André, mas eu não tenho, eu nem sei para onde vai a situação de reduzir uma fratura e fixar. Então encaminha para um cirurgião bucomaxilo para ele te ajudar a realizar esse tipo de procedimentos, tá? Então, durante uma fratura de mandíbula, o que se tem a fazer inicialmente é tranquilizar o paciente. Se a fratura for uma fratura favorável, for uma fratura que não tem grande deslocamento, a gente bloqueia o paciente, trava a boca do paciente e encaminha ele para um cirurgião bucomaxilo para fazer o tratamento final, que é a colocação de placas, mini placas e parafusos e restabelecimento da anatomia e da função daquela região acometida pela fratura. Outro tipo de situação, danos aos dentes adjacentes. Então, isso foi falado na aula de exodontia simples, que quando a gente planeja um procedimento cirúrgico, nós temos que avaliar o dente que será removido, como também dentes adjacentes, né? Porque dentes adjacentes podem ter grandes restaurações, né? Podem estar cariados em algumas situações, e quando a gente utiliza forças naquela região, quando a gente apoia nossa ponta ativa do elevador na região, a gente pode fraturar aquele dente, né? Quando o paciente também tem coroas protéticas, a gente também pode remover aquela coroa durante o apoio naquele procedimento. Realização de osteotomia, você tem que ter bastante cuidado para a gente não desgastar o dente vizinho, pessoal. E isso pode acontecer. Então a gente planeja o procedimento de uma forma correta para não ter esses inconvenientes, né? Como nessa situação aqui. O elemento foi removido, né? Onde seu ápice ele permaneceu no alvéolo, e o camarada foi realizar uma osteotomia com o objetivo de remover esse remanescente radicular e acabou desgastando o dente vizinho. Então tem que ser, todo o planejamento tem que ser feito de forma minuciosa. Outra situação, foi remover um terceiro molar, o elemento dentário 48, e durante a ostectomia, promoveu-se esse desgaste, esse desgaste radicular do elemento vicinho, do elemento 47. Então, são situações bem delicadas onde a gente deve sempre planejar de forma correta para que não aconteça esses inconvenientes. Então, em relação aos danos nervosos, né? Então, são situações que podem acontecer durante o transe cirúrgico, principalmente com os nervos alveolar inferior e o nervo lingual, né? Seguido pelos nervos bucal, mentoniano, infraorbitário e nasopalatino. Então, os principais nervos acometidos são alveolar inferior e bucal e lingual. Então, esses danos eles podem acontecer de 3 formas: através da neuropraxia, da axonotimese e da neurotimese. A neuropraxia é o dano mais sutil que o nervo pode sofrer.
de forma intermediária a axonotimese e de forma mais grave a neurotimese. Então, na neuropraxia, nós temos, nessa primeira situação aqui, na neuropraxia, nós temos uma situação mais leve, né? O contato, uma leve contusão pode ser causada por um implante ou durante uma exodontia do elemento dentário. Está mais associada à parestesia, contusão leve. Não há rompimento da bainha epineural, como também dos axônios em si. No segundo caso aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter uma contusão mais grave, um esmagamento do nervo, onde a continuidade do axônio ela é rompida, mas a bainha epineural ela se mantém. Então, a regressão, a melhora do quadro clínico, né, da situação de parestesia, ela tem um retorno em torno de 2 a 6 meses. E o caso mais grave, que esse inferior aqui, a neurotimese é o rompimento nervoso em si. Então a gente tem uma maior dificuldade, né? É praticamente impossível que a gente restabeleça a função nervosa antes do trauma. Então são situações que podem acontecer. Então, associado a cirurgias, principalmente cirurgias de terceiros molares, nós podemos ter lesões nervosas, seja essas lesões associadas ao nervo alveolar inferior ao nervo lingual, isso durante o procedimento cirúrgico. Então, a parestesia ela pode ser parcial ou total na região, ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Se for permanente é porque ocorreu uma neurotimese, se for temporária é porque aconteceu uma neuropraxia ou uma axonotimese. Então, relatos de 2 dias a 2 anos de parestesia já foi feito na literatura. Então, quando o paciente apresenta parestesia, geralmente situações como formigamento demonstram um retorno da situação nervosa, da função nervosa àquela região, certo? Ou agulhada. Então, mostra que o nervo ele está restabelecendo sua função. No momento não há um tratamento comprovado para que você trate uma parestesia e a função nervosa, uma parestesia grave e a função nervosa volta totalmente. Há algumas medidas que a gente pode tomar, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um nervo alveolar inferior atravessando o alvéolo de um terceiro molar. Isso demonstra a íntima relação desse nervo com o ápice radicular. Quase que impossível a gente não lesar o nervo durante uma exodontia. Nervo lingual, durante grandes descolamentos deste nervo, nós podemos lesá-lo e isso pode dificultar, né, o processo de reparação neural. Então, a melhor forma de você tratar uma parestesia é você orientar bem o paciente, né? Mostrar a ele o que aconteceu durante o procedimento cirúrgico, qual a previsibilidade de se voltar a ter uma função nervosa normal. E após essa espera, né, uma espera de mais ou menos a cicatrização local, né, após o procedimento cirúrgico, se o paciente não responder de forma correta aos estímulos, né, então você pode lançar mão de alguns medicamentos. Dentre esses medicamentos, o Etna, que é o fosfato disótico de citidina, trifosfato trisótico de uridina e acetato de hidroxicobalamina. Então esse medicamento, ele é um medicamento que tem a função de ajudar na recomposição do nervo periférico lesado através do fornecimento de nucleotídeos e vitamina B12, pessoal, que são necessários para a recuperação da função nervosa, e isso é extremamente importante. E qual o protocolo mais utilizado atualmente? É um protocolo que se utiliza inicialmente essa medicação intramuscular uma vez ao dia, por 3 dias, seguida de 1 ou 2 cápsulas, uma vez ao dia, de 30 a 60 dias. Eu, particularmente, utilizo por 60 dias, uma vez ao dia. Então, dá uma melhora eficaz na função nervosa. Então, outras situações são danos à articulação temporomandibular. Então, o excesso de força que é gerado durante o procedimento cirúrgico, sem que o auxiliar, o próprio cirurgião, faça um apoio na mandíbula, pode promover a saída do côndilo da fossa articular,
ou seja, uma hiperescussão condilar, onde o côndilo ele sai totalmente da fossa, certo? E vai se localizar anteriormente à eminência articular. E o que acontece é uma luxação da mandíbula, uma luxação da cabeça da mandíbula, ou seja, o paciente ele não consegue mais fechar a boca, ele apresenta uma característica prognata com o mento anteriorizado, certo? Ele saliva bastante, ele tem dificuldade de falar. Então é nesse momento que você vai ter que lançar mão de uma manobra chamada manobra de Nelaton, que é uma manobra onde nós apoiamos os polegares, sobre os molares inferiores. Se quiser fazer uma proteção com gaze, pode fazer. Indicador médio e anelar em base de mandíbula. E nós fazemos o movimento inferiormente para baixo e para frente, para que a gente jogue o côndilo novamente para a fossa articular. Então, após isso, é feita uma bandagem no paciente para que ele não abra a boca, orienta ele a instituir uma dieta líquida e é feita a prescrição de analgésicos e relaxantes musculares no pós-operatório. Mas a manobra a ser utilizada para fazer uma redução de uma luxação da cabeça da mandíbula é a manobra de Nelaton. Outra situação que pode ser tanto no transoperatório como no pós-operatório é a hemorragia. Então a hemorragia, pessoal, é uma situação que a gente já falou lá na parte de princípios de técnica cirúrgica. A hemorragia ela pode ser oriunda tanto dos tecidos moles como dos tecidos duros, certo? E pode ser tanto um acidente como uma complicação. Está associada a fatores locais ou sistêmicos, né? Fatores locais esses onde nós temos lesões vasculares, né? Lise do coágulo, fatores sistêmicos como alteração em relação ao processo de coagulação sanguínea do paciente. Então, a melhor forma de tratar é a prevenção, através de uma anamnese de uma história médica cuidadosa. Então, situações onde nós temos presença ou não de forames retromolares ou temos terceiros molares bem impactados, como nessa situação aqui, nós temos que ter bastante cuidado durante o desgaste ósseo, para que a gente não lese estruturas anatômicas importantes, né? E aconteça como essa, né? Onde a gente tem uma grande quantidade de sangue, né? Uma grande perfusão sanguínea e uma dificuldade no controle durante o transoperatório. Então, em qualquer processo hemorrágico, a primeira manobra a se realizar é conter de forma imediata aquele sangramento, né? A gente pede geralmente para o paciente morder uma gaze, no mínimo 10 e no máximo 20 minutos, para que a gente tenha uma contenção daquele sangramento, certo? E avaliar quais as possíveis causas daquela hemorragia, se foi uma causa local ou se o paciente teve alguma alteração sistêmica, né? Alteração essa que não foi dita no pré-operatório. Então, há diversas formas de conter a hemorragia, né? E há diversos tipos de hemorragia, como a hemorragia venosa, arterial e capilar. Agentes locais como esponja de colágeno, celulose oxidada, como podem ser utilizadas, celulose oxidada pode ser utilizada, como também a cera para osso, tá? Então são meios locais onde nós a posicionamos e promovemos a formação de um arcabouço para que o processo de coagulação ele venha a acontecer, mesmo que de uma forma mais branda, mas que contenha naquele momento o sangramento e a gente avalie de uma forma sistêmica o que promoveu aquele sangramento. Então, ó, a posição de uma cera para osso na região sangrante, ó, e a sutura em si. A cera para osso, ela não é reabsorvida pelo organismo, ela solta, certo? Pedaços dessa cera vão soltando e vão sendo removidos da cavidade oral. Durante um processo hemorrágico, nós temos que manter a calma, certo? O profissional auxiliar o paciente, estar preparado para aquela alteração com agentes hemostáticos locais. Eu não vou me ater tanto porque a gente viu bastante isso na aula
de princípios de técnica cirúrgica. Se vocês quiserem voltar lá um pouquinho, vocês vão lembrar dos principais agentes hemostáticos utilizados. Controlar o paciente 30 minutos a 2 horas e só liberar o paciente da cadeira se ele estiver com processo hemorrágico contido, certo? Em situações onde você vai ter que levar o paciente para uma unidade de saúde ou mesmo para um hospital, para que ele faça medicamentos endovenosos como transamin e a vitamina K, para conter aquele processo hemorrágico. E as complicações, pessoal, o que acontece mais no pós-operatório? Uma das principais complicações que a gente observa é a equimose, né? O extravasamento de fluido na região subcutânea devido ao traumatismo do procedimento cirúrgico, que é gerado pelo procedimento cirúrgico. Então, esse tipo de situação, a equimose, ela é mais comumente observada em pacientes idosos devido à perda das fibras elásticas da pele no decorrer da idade. Tá? Então, essa perda dessas fibras elásticas promovem esse aumento, né, esse acúmulo de sangue na região subcutânea, mas não precisa ter pânico. Tá? Esse acúmulo, essa equimose, ela se resolve em torno de 15 dias. Deixa o paciente tranquilo, né? Então, outra situação que pode acontecer, pessoal, é o trismo, certo? O trismo, ele acontece por uma resposta inflamatória ao procedimento, geralmente na região do ligamento epitélio mandibular, associado aos músculos masseter e bucinador. Então, nós temos um travamento, um espasmo muscular, devido a esse trauma que é gerado durante o procedimento cirúrgico. Então, o início do trismo se dá no segundo dia, geralmente, e a regressão no final da espontânea da primeira semana. Então, procedimentos de terceiros molares com impacções desfavoráveis, é muito provável que aconteça o trismo, né? O paciente tem essa limitação de abrir a boca. Então, deixa o paciente ciente, medica o paciente com medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, se for o caso, e acompanha o paciente explicando. Caso o trismo não regrida, você pode lançar mão de fisioterapias para que ele tenha um aumento da amplitude de abertura de boca. Outro tipo de complicações, infecções pós-operatórias. Então, as infecções pós-operatórias, elas geralmente são divididas em infecções localizadas e infecções mais disseminadas. Ou seja, 50% dessas infecções, apesar do baixo índice, 50% das infecções localizadas, certo? Ela pode acontecer na segunda semana de pós-operatório, como abscessos superiosteais, resíduos, certo? De osso, de tecido inflamatório, resíduo de brocas, tá bom? Então, dificuldade, o paciente tem às vezes dificuldade de higienizar ou não higieniza, e isso pode também estimular o processo infeccioso. Então, geralmente essas infecções elas são tratadas com drenagem, a drenagem do exudato purulento, debridamento, puretagem local e antibiótico se for necessário, antibiótico-terapia coadjuvante. Tá? Então, infecção do espaço vestibular, nós temos bem localizado a infecção, onde o tratamento da situação, certo? Após uma exodontia de terceiro molar, é a drenagem e o desbridamento local, associado ou não à antibioterapia, se houver indicação, né? Se o paciente tiver um descontrole do sistema imunológico. Os outros 50% são mais significativos, pessoal. São infecções dos espaços faciais primários, secundários ou cervicais. Aqueles espaços faciais associados a processos de grande amplitude. Então, o tratamento ele pode estar associado à hospitalização, solicitação de exames de imagem mais acurados, como a tomografia de face, e a cirurgia com a drenagem agressiva, certo? E antibioterapia endovenosa. Então, nessas situações a gente tem, como nesse caso aqui, que realizar o procedimento de antibioterapia, porque o sistema imunológico ele não tem força suficiente para debelar o processo infeccioso. Então, nós temos que associar antibioterapia nessas situações. Então, quais as situações que o paciente pode desenvolver infecção? Aquele paciente imunocomprometido, certo? Mas também pode acontecer em paciente isto, aquele paciente que não faz
um pós-operatório adequado. Quadros pré-existentes de pericoronarite aguda, ou seja, o paciente ele tem uma pericoronarite aguda já, uma infecção, uma inflamação dos espaços pericoronários, certo? Onde o sistema imunológico dele já está muito baixo, então ele tem uma dificuldade de promover um processo de cicatrização satisfatório. A função leucocitária está debilitada, então ele tem uma maior chance de desenvolver infecção. Instrumental contaminado, não esterilizado. A quebra da cadeia séptica, ou você contaminar o instrumental durante também o procedimento cirúrgico. Então, futuramente nós teremos uma aula só de tratamento, o manejo terapêutico e cirúrgico das infecções odontológicas. Outra situação para a gente finalizar, alveolite, pessoal. Alveolite é uma situação que pode acontecer, né? Geralmente associada a procedimentos traumáticos, né? Cirurgias de terceiros molares, onde nós temos a lise do coágulo, a perda prematura do coágulo, certo? A lise do coágulo, a fibrinólise do coágulo. Então, nessa situação, perde-se o coágulo e expõe as paredes do alvéolo, dos alvéolos dentários. Isso gera uma dor tremenda no paciente. Então, essa dor associada à febre, edema, eritrema e algumas situações linfadenopatia. Então, acontece mais no terceiro ou quarto dia pós-operatório. O paciente tem um odor desagradável. Ela pode ser seca ou supurativa associado a processo purulento, a pus, né? Então, trata-se de um processo infeccioso quando associado a pus, a infecção propriamente dita, e quando ela é seca, ela trata-se de uma alveolite não infecciosa. Então, de 2 a 20% das exodontias, principalmente a dos terceiros molares, estão associadas a esse evento. Então, nós temos uma imagem aqui, ó, de uma situação onde foi feita a sutura, mas observem que o coágulo ele não está presente. E o paciente relata uma dor que não passa com analgésicos normais. Então, há algumas medidas a ser realizadas para a gente atenuar essa dor do paciente. Primeiro delas, remover a sutura, irrigar bastante, né, com soro fisiológico e lançar mão de alguns medicamentos, né. No caso da alveolite seca sem supuração, nós removemos a sutura, irrigamos com peróxido de hidrogênio, né, iodeto, água oxigenada e iodeto de sódio a 2%, na proporção de 1:1. Então, o peróxido de hidrogênio vai promover uma ação mecânica sobre as bactérias anaeróbicas. E o iodeto de sódio também uma ação antimicrobiana, eliminando aquelas bactérias. Você pode fazer curetagem ou aplicação de pasta de eugenol, né? Então, há situações onde você pode lançar a mão da curetagem. Eu não sou tão fã da curetagem, eu faço mais a irrigação. Se você quiser remover aquele coágulo que está lá extravasado, né, que está amolecido, você pode remover um pouco dele, mas não existe a necessidade de você remover totalmente o coágulo daquela região, senão você vai causar mais dor no paciente. E antibioterapia, pessoal, quando for associada à supuração, processo purulento. Então faz uma irrigação, iodeto de sódio, álcool oxigenado na proporção de 1:1, irrigações diárias até o desaparecimento da dor, tá? E a cicatrização por segunda intenção ela vai ser você mantendo essa higienização. Então, outros medicamentos, o Alvelsan, que é um composto à base de ácido acetil salicílico, bálsamo do Peru, eugenol e cerezina ou lanolina como excipiente. Então, o ácido acetil salicílico, como nós sabemos, é um analgésico anti-inflamatório. O bálsamo de Peru e o eugenol têm efeito anti-inflamatórios. E eles têm essa função de promover um efeito anti-inflamatório e diminuir a dor. Então, nós temos esse estudo aqui, ó, da influência da limpeza cirúrgica ou aplicação de Alvelsan no processo de reparo em feridas de extração dental infectada, um estudo histológico em ratos. Então, foi um estudo desenvolvido pela equipe de CTBMF de Araçatuba em 1991. É um estudo antigo, mas um estudo que demonstra, né, a eficácia do Alvelsan, onde utilizaram a parte de Alvelsan em alveolites, encontrando sucesso. O Alvelsan, que é composto por essas substâncias que a gente acabou de falar, certo? E
encontraram que quando foi utilizado limpeza cirúrgica com a aplicação de alveolson, apresentou bons resultados, ou seja, os melhores resultados quando a gente foi feito a curetagem local e associação com alveolsan, que é essa pasta de eugenol, certo? A base de eugenol, ácido acetil salicílico, bálsamo de Peru e lanolina, tá, pessoal? Então, tratamento de alveolite é avaliar as possíveis fatores de risco, né, como trauma durante o procedimento cirúrgico, paciente que não higieniza direito, paciente que faz uso de cigarro no pós-operatório, associação com anticoncepcionais, né? Então, são fatores que podem promover uma maior chance à alveolite. Então, conversar com o paciente, orientar o paciente no pós-operatório, gastar um pouquinho de tempo ali com o paciente é importantíssimo para a gente evitar situações como alveolite ou infecções no pós-operatório.